No restaurante mais caro de São Paulo, todos tremiam quando ela aparecia. Júlia Mourão, esposa do empresário milionário Paulo Mourão, humilhava funcionários, fazia chefe renomado chorar e comandava o lugar como se fosse dona. Ninguém nunca teve coragem de enfrentá-la, até que uma garçonete recém-contratada fez o impensável na frente de todos os clientes. O que aconteceu naquela noite mudou para sempre aquele restaurante onde o medo reinava absoluto. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Bárbara Reis olhou para a fachada imponente do Le Bernardin e respirou fundo. 3 meses desempregada haviam sido suficientes para esvaziar suas economias e quase destruir sua confiança. Aquela vaga de garçonete num dos restaurantes mais caros de São Paulo era sua chance de recomeçar. Não podia desperdiçar. Atravessou as portas de vidro às 7 da manhã, conforme orientação da ligação que recebera 2 dias antes. O interior era ainda mais luxuoso do que imaginava. Lustres de cristal pendiam do teto alto, as mesas eram cobertas com toalhas importadas, e cada detalhe gritava exclusividade. Era o tipo de lugar onde um jantar custava mais que seu aluguel. Uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos presos num coque impecável e terno azul marinho, aproximou-se com um sorriso profissional. "Bárbara Reis?", perguntou, estendendo a mão. "Sou Silvia, gerente do Le Bernardin. Bem-vinda." O aperto de mão era firme, quase intimidador. Silvia conduziu Bárbara pelos corredores do restaurante, explicando cada sessão com precisão militar. A cozinha era comandada pelo renomado chefe Laurent. O salão principal comportava 80 pessoas e havia 3 salões privados para eventos exclusivos. As regras eram rígidas: pontualidade absoluta, uniforme impecável, postura irrepreensível e, acima de tudo, discrição. "Nossos clientes pagam não apenas pela comida, mas pela experiência", explicou Silvia, parando diante de uma mesa perfeitamente arrumada. "Eles esperam excelência em cada segundo que passam aqui. Um erro pode custar sua vaga." Bárbara engoliu seco. A pressão era maior do que esperava, mas precisava daquele emprego. "Entendo perfeitamente", respondeu, tentando soar confiante. Um homem alto, de cerca de 34 anos, uniforme impecável e olhar cansado, aproximou-se delas. "Samuel Duarte", apresentou-se ele com um aceno de cabeça. "Trabalho aqui há 7 anos. Vou te ensinar o básico hoje." Durante as horas seguintes, Samuel mostrou a Bárbara como dobrar guardanapos no padrão do restaurante, como segurar a bandeja corretamente, como se dirigir aos clientes e como registrar pedidos no sistema. Era meticuloso, mas havia algo em seus olhos que Bárbara não conseguia decifrar. Medo? Resignação? Por volta do meio-dia, enquanto arrumavam as mesas para o almoço, Bárbara percebeu que Samuel olhava constantemente para a entrada do restaurante. "Está esperando alguém?", perguntou ela curiosa. Samuel hesitou antes de responder. Olhou ao redor, certificando-se de que Silvia não estava por perto. "Você parece uma boa pessoa, Bárbara", disse ele em voz baixa. "Então vou te dar um conselho que pode salvar sua vida aqui." Bárbara franziu a testa. "Que tipo de conselho?" "Existe uma cliente que frequenta o Le Bernardin", continuou Samuel, a voz ainda mais baixa. "Júlia Mourão, esposa do empresário Paulo Mourão. Ele pausou como se as palavras fossem difíceis de sair. "Ela é especial." "Especial como?", insistiu Bárbara. Samuel finalmente a encarou. Havia algo devastador em seu olhar. "Júlia Mourão humilha Bárbara. Ela destrói. E todos aqui, eu, Silvia, o chefe Laurent, os seguranças, até os outros clientes, todos nós sabemos de uma coisa." "O quê?", sussurrou Bárbara, sentindo um frio na espinha. "Que quando ela entra por aquela porta", Samuel apontou para a entrada principal, "você tem 2 escolhas: abaixar a cabeça ou perder seu emprego. Não existe meio termo."
Bárbara estava prestes a responder quando a porta do restaurante se abriu. Não era Júlia Mourão quem entrara, era um casal de idosos que Samuel cumprimentou com um sorriso educado. Bárbara soltou o ar que nem percebera estar segurando. O primeiro dia continuou sem incidentes, mas as palavras de Samuel ecoavam em sua mente como um aviso sinistro. Os 3 dias seguintes foram intensos. Bárbara aprendeu rápido, memorizou o menu completo e conquistou até um elogio discreto de Sílvia. O Le Bernardin era exigente, mas ela estava começando a se sentir confiante. Talvez aquela história sobre Júlia Mourão fosse exagerada. Talvez Samuel estivesse apenas sendo dramático. Na quinta-feira, pouco depois das 8 da noite, o restaurante estava em movimento tranquilo. Umas 15 mesas ocupadas, música ambiente suave, conversas em tom baixo. Bárbara atendia um casal quando ouviu um silêncio súbito cortar o ambiente como uma lâmina. Ela ergueu os olhos e viu. Uma mulher de aproximadamente 35 anos atravessava o salão principal como se desfilasse numa passarela. Vestido amarelo Versace, saltos Louboutin, bolsa Hermès e uma postura que exalava poder absoluto. Cabelos castanhos escorridos perfeitamente penteados, maquiagem impecável, joias discretas, mas obviamente caras. Era linda e aterrorizante. Júlia Mourão. Bárbara percebeu a transformação instantânea. Samuel, que conversava com um cliente, empalideceu e se afastou discretamente. Sílvia surgiu do nada com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Até o chefe, Laurent, apareceu na entrada da cozinha, tenso. Os outros clientes abaixaram as vozes. O próprio ar pareceu mais pesado. «Boa noite, senhora Mourão», cumprimentou Sílvia com uma reverência sutil. «Sua mesa está pronta». Júlia nem olhou para ela. Seus olhos varreram o restaurante com uma expressão de desprezo estudado, como se avaliasse cada detalhe e encontrasse tudo insuficiente. Caminhou até sua mesa preferida, próxima à janela, e sentou-se sem pressa. Uma garçonete jovem, que Bárbara conhecera como Marina, aproximou-se com a bandeja de água e o menu. Suas mãos tremiam levemente. «Boa noite, senhora Mourão. É um prazer tê-la conosco novamente». Júlia a ignorou completamente, mexendo no celular com as unhas perfeitamente esmaltadas. Marina esperou. 10 segundos, 20, 30... O silêncio era ensurdecedor. Finalmente, sem erguer os olhos, Júlia falou. Água com gás, limão siciliano, temperatura ambiente. E me diga, querida, ela pausou e então olhou para Marina com um sorriso gélido. Por que você está demorando tanto? Marina piscou, confusa. Eu acabei de chegar na mesa, senhora. 3 minutos, cortou Júlia, a voz afiada. 3 minutos desde que entrei neste estabelecimento e ainda não fui atendida adequadamente. Isso é o padrão agora? É assim que o Le Bernardin trata suas melhores clientes? Não, senhora. Eu peço desculpas. Você o quê? Júlia inclinou-se ligeiramente para a frente. Você pensa que sou uma cliente comum? Você sabe quem eu sou? Quem é meu marido? Marina estava visivelmente tremendo agora. Lágrimas começaram a se formar. Senhora Mourão, por favor, eu sinto muito. Sílvia! Chamou Júlia, sem desviar os olhos da garota. A gerente materializou-se instantaneamente ao lado da mesa. Esta funcionária é nova, porque claramente ela não foi treinada adequadamente. Ou vocês simplesmente não se importam mais com qualidade? Sílvia lançou um olhar mortificado para Marina. Peço 1000 desculpas, senhora Mourão. Marina, vá para a cozinha. Agora. Marina saiu correndo, claramente segurando soluços. Bárbara, observando de longe, sentiu a raiva queimar em seu peito. Aquilo era pura crueldade. Não havia razão, não havia justificativa. Era apenas poder sendo usado para destruir. E todos assistiram em silêncio. Nos dias seguintes, Bárbara observou algo que jamais imaginara possível num ambiente profissional. O Le Bernardin não era apenas um restaurante de luxo.
Era um reino governado pelo terror, e Júlia Mourão era a rainha incontestável. Marina não apareceu mais para trabalhar. Ninguém comentou sobre isso. Era como se ela nunca tivesse existido. Na sexta-feira, Júlia retornou. Bárbara estava organizando as taças quando sentiu aquela mudança elétrica no ar. Era sempre assim. Júlia nem precisava ser vista. Sua presença era sentida antes mesmo dela entrar. E então, Bárbara testemunhou a transformação completa. O chefe Laurent, um francês de 50 anos com 2 estrelas Michelin e ego do tamanho de Paris, saiu da cozinha pessoalmente para cumprimentar Júlia, não com altivez, mas com uma submissão que beirava o patético. Madame Mourão, que honra tê-la novamente. Preparei um menu especial, pensando em seu paladar refinado. Júlia mal olhou para ele. Veremos se está à altura desta vez, Laurent. O chefe retornou à cozinha com os ombros caídos. Os seguranças da porta, homens grandes e imponentes que intimidavam qualquer cliente problemático, abriram caminho para Júlia como soldados diante de um general. Os garçons mais experientes disputavam silenciosamente para não ter que atendê-la. Os outros clientes, empresários poderosos, celebridades, políticos, todos abaixavam o tom de voz quando ela estava presente. Era surreal. Durante a pausa, Bárbara encontrou Samuel fumando no beco dos fundos. Ele nunca fumava. Ela voltou? Perguntou Bárbara, embora já soubesse a resposta. Samuel deu uma tragada longa antes de responder. 3 vezes esta semana. É um recorde. Sua voz estava vazia, derrotada. Samuel, Bárbara aproximou-se. Você disse que ela destruiu 5 carreiras. Me conta o que aconteceu. Ele a encarou por um longo momento, debatendo internamente. Finalmente suspirou. Ricardo era sommelier aqui. 10 anos de experiência. Júlia disse que o vinho que ele recomendou era inadequado. Ela ligou para Paulo Mourão na frente de todos e exigiu que ele fosse demitido na hora. Ricardo saiu chorando. Bárbara sentiu o estômago revirar. Cláudia era gerente antes de Sílvia, continuou Samuel. Júlia acusou-a de má administração porque uma única vez, sua mesa preferida estava ocupada quando ela chegou sem reserva. Cláudia perdeu o emprego no mesmo dia. Isso é insano, sussurrou Bárbara. E ninguém nunca enfrentou ela. Ninguém nunca disse não. Samuel riu, mas não havia humor naquele som. Bárbara, você não entende. Paulo Mourão é dono de empresas que movimentam milhões. Ele tem conexões com políticos, juízes, empresários. Júlia não é apenas a esposa dele, ela é a extensão do poder dele, e ela sabe disso. Mas por que ela faz isso? Perguntou Bárbara, genuinamente confusa. Qual é o propósito de humilhar pessoas que não podem se defender? Porque ela pode, respondeu Samuel simplesmente. E porque todos nós deixamos. Ele jogou o cigarro no chão e o apagou com o sapato. Eu tenho 2 filhas, Bárbara, 7 e 9 anos. Preciso deste emprego. Então aprendi a regra de ouro aqui. Quando Júlia Mourão aparece, você desaparece. Abaixa a cabeça, faz seu trabalho, não olha nos olhos dela e sobrevive mais um dia. Bárbara olhou para o céu escurecendo. Algo dentro dela se recusava a aceitar aquilo como normal. Mas ela também tinha contas para pagar. Também precisava sobreviver. Por enquanto. Obrigado por assistir até aqui. Você está acompanhando uma história que vai te surpreender ainda mais. A segunda-feira chegou com um aviso de Sílvia durante a reunião matinal. Júlia Mourão confirmou reserva para hoje às 8 da noite. Bárbara. Ela olhou diretamente. Você vai atendê-la. O sangue de Bárbara gelou. Samuel a encarou com uma expressão que misturava pena e desculpa. Era um teste. Ela sabia disso. Todos sabiam. Quando as portas se abriram às 8 em ponto, Júlia entrou como sempre, imperadora, inspecionando seus domínios. Vestido verde esmeralda, sapatos de grife e aquele ar de superioridade que parecia envolver tudo ao seu redor. Sentou-se, cruzou as pernas e esperou. Bárbara respirou fundo e aproximou-se.
Boa noite, senhora Mourão. Meu nome é Bárbara e terei o prazer de atendê-la hoje. Júlia a examinou de cima a baixo, lentamente, como quem avalia um objeto. Você é nova. Não era uma pergunta, era uma constatação carregada de significado. Sim, senhora. 2 semanas. Entendo. Júlia abriu o menu sem realmente olhar para ele. Me traga a água, sem gás, com 3 cubos de gelo exatamente, limão. E quero que a água esteja gelada, mas não tanto a ponto de anestesiar meu paladar. Você compreendeu? Era impossível. Como medir se a água estava gelada, mas não gelada demais? Bárbara sabia que era armadilha. Vou preparar com atenção especial, senhora. Quando voltou com a água, Júlia nem experimentou. Volte, muito gelo. Bárbara voltou, serviu novamente. Pouco gelo agora. Preciso explicar o conceito de 3 cubos. Terceira tentativa. Bárbara contou 3 cubos exatos. Certificou-se da temperatura. Júlia tomou um gole minúsculo. Aceitável. Agora o menu. Quero o linguado, mas não quero molho. Quero grelhado, mas suculento. Se vier seco, você voltará à cozinha pessoalmente para refazer, entendeu? Perfeitamente, senhora. E vegetais, mas não os do menu. Quero aspargos, frescos. Se Lohan disser que não tem, você dirá que eu exijo. Ele entenderá. O pedido foi transmitido. Lohan, como previsto, tinha aspargos reservados especificamente para Júlia. Era tudo parte da performance de poder dela. Quando Bárbara trouxe o prato, equilibrando-o com cuidado, Júlia observou cada movimento. O prato estava perfeito. Lohan havia se superado, mas isso não importava. O peixe parece seco, comentou Júlia sem nem tocar nele. Senhora, o chefe Lohan preparou pessoalmente. Você está questionando minha avaliação? Júlia inclinou-se para frente, os olhos brilhando perigosamente. Bárbara hesitou. Era o momento, abaixar a cabeça ou resistir. Não, senhora. Apenas informando que foi preparado seguindo suas especificações exatas. Júlia estudou-a por 3 segundos intermináveis. Então, deliberadamente, pegou o copo de água e derramou o conteúdo no chão. O líquido espalhou-se pela superfície polida do restaurante. Ops! Disse Júlia, sem nenhuma emoção na voz. Que descuido meu. Limpe isso. O restaurante inteiro estava observando agora. Samuel olhava do outro lado do salão, implorando silenciosamente para que Bárbara apenas obedecesse. Silvia observava tensa da recepção. Bárbara pegou o pano que carregava. Ajoelhou-se. Começou a limpar o chão próximo aos caros sapatos de Júlia. Podia sentir o olhar triunfante dela. Mais uma vitória, mais uma pessoa quebrada. Mas então Bárbara fez algo diferente. Enquanto limpava, ela ergueu o rosto e olhou diretamente nos olhos de Júlia Mourão. Não com desafio, não com raiva, apenas com dignidade absoluta. Júlia piscou, surpresa. Ninguém nunca havia feito aquilo. Ninguém mantinha contato visual enquanto era humilhado. Todos abaixavam a cabeça, aceitavam a submissão, desapareciam na vergonha. Mas Bárbara não desviou o olhar. Aquele olhar mudou algo. Júlia não comentou nada. Terminou metade do jantar em silêncio tenso e saiu deixando uma gorjeta generosa. Mas Bárbara sabia que não havia terminado. Pessoas como Júlia Mourão não aceitavam desafios, por menores que fossem. E ela estava certa. Na terça-feira, Júlia apareceu novamente. Pediu vinho. Samuel foi designado para atendê-la. Bárbara observou de longe enquanto Júlia fazia Samuel descrever cada vinho da carta. Eram 47 opções. Quando ele terminou, após 15 minutos de explicações detalhadas, ela disse: "Mudei de ideia. Quero champanhe." Samuel recomeçou. 17 tipos de champanhe. Descrição completa de cada um. Origem, safra, notas de sabor. Sua voz estava ficando rouca. Quando terminou, Júlia suspirou. "Na verdade, não estou com vontade de beber álcool hoje. Me traga água." Samuel apertou os punhos, mas manteve o sorriso profissional. "Claro, senhora." Quarta-feira, o alvo foi o chefe Lohan.
Júlia pediu o prato especial da casa, cordeiro ao molho de vinho tinto, preparação que levava 4 horas. Ela comeu 3 garfadas e chamou Laurent da cozinha. Está passado, declarou ela, embora o termômetro provasse que estava no ponto exato. Madame, posso garantir que... Você está me chamando de mentirosa, Laurent. Júlia ergueu a voz o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Você, que já foi grande, agora está tão desesperado que questiona o paladar de seus clientes? Laurent empalideceu. Tinha 2 estrelas Michelin. Havia cozinhado para presidentes. E ali estava, sendo humilhado por uma mulher que provavelmente nem conseguiria fritar um ovo. Peço desculpas, madame. Vou preparar outro prato imediatamente. Não se incomode. Já perdi o apetite. Júlia se levantou dramaticamente. Envie a conta para meu marido e recomendo que você revisite suas técnicas, Laurent. Está ficando medíocre. Quinta-feira foi a vez de Silvia. Júlia chegou sem reserva, numa noite completamente lotada. Exigiu sua mesa. Silvia explicou educadamente que tinha uma família comemorando aniversário naquela mesa com reserva feita há 1 mês. Júlia pegou o celular. Ligou para alguém. Esperou. Paulo? Querido, estou no Le Bernardin. Aparentemente eles não têm espaço para mim. Pausa. Sim, eu sei. Chocante, não é? Pausa mais longa. Claro, amor, te vejo em casa. Desligou e olhou para Silvia com um sorriso venenoso. A família pode terminar a sobremesa em 15 minutos ou levar para a viagem. Você decide qual constrange menos. Silvia teve que pedir para a família, que incluía uma avó de 80 anos, apressar-se. As crianças choraram. Os adultos reclamaram. Mas a mesa foi liberada. Sexta-feira, Bárbara estava arrumando copos quando Samuel se aproximou. Parecia ter envelhecido 10 anos naquela semana. Ela está destruindo todos nós sistematicamente, murmurou ele. É como se tivesse traçado um plano, 1 a 1. Por que ninguém denuncia? Perguntou Bárbara. Isso é assédio moral. Samuel riu amargamente. Denunciar para quem? O dono do restaurante janta com Paulo Mourão todo mês. A família dela tem advogados que custam mais por hora do que ganham num mês. E mesmo que alguém tentasse... Ele pausou, o olhar distante. Você acha que seríamos os primeiros? Ricardo tentou processar. Foi destruído. Perdeu tudo. Bárbara sentiu a injustiça queimar na garganta. Então, simplesmente aceitamos? Não, respondeu Samuel cansado. Simplesmente sobrevivemos. Sexta-feira à noite, o Le Bernardin estava no auge. Todas as mesas ocupadas, lista de espera na porta, ambiente vibrante com conversas, risadas e o tilintar de taças de cristal. Famílias comemoravam, casais celebravam aniversários, grupos de amigos desfrutavam da noite. Júlia chegou às 9, quando o movimento estava mais intenso. Vestido vermelho sangue, saltos ainda mais altos e aquele sorriso que não era realmente um sorriso. Bárbara sentiu o arrepio familiar, mas desta vez era diferente. Havia algo calculado no olhar de Júlia. Algo cruel estava por vir. Ela sentou-se, pediu o jantar sem drama, comeu elegantemente. Por 40 minutos, comportou-se como uma cliente normal. Bárbara começou a relaxar. Talvez aquela semana de terror tivesse sido suficiente para Júlia. Talvez ela tivesse se cansado. Então Júlia chamou Samuel. Você poderia vir aqui, por favor? A voz era doce, perigosamente doce. Samuel aproximou-se. Sim, senhora Mourão. Como posso ajudá-la? Júlia ergueu uma taça de vinho. Esta taça está com uma mancha. Veja aqui. Ela apontou para uma área completamente limpa. Você concorda que isso é inaceitável? Samuel examinou a taça. Estava impecável. Senhora, eu não vejo nenhuma. Você não vê? Júlia levantou-se lentamente. Sua voz começou a se elevar. Você realmente não vê? Ou está apenas sendo incompetente como sempre? As conversas nas mesas próximas começaram a cessar. Cabeças viraram.
Sabe qual é o problema deste restaurante? Júlia agora falava alto o suficiente para metade do salão ouvir. Funcionários medíocres que não sabem fazer nem o básico. Samuel, ela praticamente cuspiu o nome. Quantos anos você trabalha aqui? 7 anos, senhora. 7 anos, repetiu Júlia teatralmente. E ainda não aprendeu a limpar uma taça adequadamente. Isso é trágico. Sabe o que mais é trágico? Você tem filhas, não tem? Samuel congelou. Sua voz saiu trêmula. Sim, senhora. 2 meninas lindas. 7 e 9 anos, se não me engano. Júlia sorriu. Como ela sabia disso? E você quer que elas se orgulhem do pai, correto? Então vou te dar uma oportunidade de aprender. O restaurante inteiro estava assistindo agora. 80 pessoas, famílias, crianças, casais, todos paralisados. Pegue esta taça, ordenou Júlia, estendendo-a, e vou te ensinar, passo a passo, na frente de todos aqui, como um profissional deveria limpá-la. Senhora Mourão, por favor, pegue a taça. Samuel pegou. Suas mãos tremiam. Durante os 10 minutos mais longos da vida dele, Júlia o fez segurar a taça em diferentes ângulos enquanto ela descrevia, com condescendência cruel e dolorosa, cada movimento que ele deveria estar fazendo. Apontava defeitos imaginários. Fazia-o girar a taça, recomeçar, repetir. Viu, Samuel? Não é difícil. Até uma criança conseguiria. Ela olhou para uma mesa onde uma família jantava. Talvez aquela menininha ali fizesse melhor que você. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Samuel. Um homem de 34 anos, pai de família, sendo destroçado publicamente. Ele segurava a taça, fingia limpar e morria por dentro a cada segundo. Ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Clientes olhavam para seus pratos desconfortáveis, mas não o suficiente para intervir. Era mais fácil fingir que aquilo não estava acontecendo. Quando Júlia finalmente liberou Samuel, ele saiu em direção à cozinha com os ombros curvados e os olhos baixos. Júlia sentou-se novamente, satisfeita, e continuou seu jantar como se nada tivesse acontecido. Bárbara estava na cozinha quando encontrou Samuel. Ele estava encostado na parede, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos que ele tentava conter. Era devastador ver um homem adulto, um pai de família, completamente destruído. Samuel, ela começou, mas não sabia o que dizer. Não havia palavras para aquilo. Eu tenho filhas, Bárbara, ele sussurrou, a voz quebrada. Elas me veem como herói. Como vou olhar para elas amanhã sabendo que fui humilhado assim, na frente de dezenas de pessoas? Antes que Bárbara pudesse responder, Silvia entrou apressada. Samuel, recomponha-se. Júlia está pedindo mais vinho. Você precisa voltar. Não. A palavra saiu firme da boca de Bárbara. Ele não vai. Silvia a encarou com surpresa e irritação. Perdão? Eu vou atender ela, disse Bárbara. Samuel não volta para aquele salão hoje. Bárbara, você não... Eu vou. Ponto final. Bárbara pegou a garrafa de vinho e voltou ao salão. O ambiente ainda estava pesado, desconfortável. As pessoas fingiam normalidade, mas o que havia acabado de acontecer deixara um gosto amargo no ar. Júlia sorriu quando viu Bárbara aproximar-se. Ah, a novata! Onde está Samuel? Ainda chorando no banheiro? Bárbara serviu o vinho em silêncio, cada movimento controlado. Não ia dar a Júlia a satisfação de uma reação. Na mesa ao lado, uma família de 4 pessoas tentava retomar o jantar. O pai, a mãe, um menino de 8 anos e uma menininha de cabelos cacheados e laço rosa, que Bárbara estimava ter uns 5 anos. A criança tinha testemunhado tudo. Seus olhos grandes e confusos moviam-se entre Samuel, que ainda podia ser visto ao fundo, e Júlia. Então, com aquela honestidade brutal que só crianças possuem, ela perguntou alto, sua voz cristalina cortando o murmúrio do restaurante. Mamãe, por que aquela moça foi má com o garçom? O silêncio foi instantâneo e absoluto. A mãe da criança empalideceu. Laura, querida, come sua comida. Mas Laura não entendia por que deveria ficar quieta.
Na mente inocente dela, adultos não machucavam outros adultos sem razão. Mas mamãe, ela fez ele chorar. Isso é errado. A professora disse que fazer as pessoas chorarem é ser valentão. Júlia virou-se lentamente na cadeira, como uma cobra prestes a atacar. Seus olhos fixaram-se na criança. Valentão? Repetiu ela, a voz perigosamente baixa. O pai da menina levantou-se rapidamente, tentando controlar a situação. Peço desculpas. Minha filha é pequena. Ela não entende. Ah, ela entende perfeitamente. Cortou Júlia, levantando-se também. Ela caminhou até a mesa da família. Entende o suficiente para fazer acusações. Por favor, senhora, ela tem 5 anos, implorou a mãe, puxando Laura para perto. Laura começou a chorar, assustada pela mulher alta e intimidadora parada diante dela. Eu só queria... Você só queria o quê? Pressionou Júlia, curvando-se levemente para ficar à altura da criança. Ser rude? Desrespeitar adultos? Seus pais não te ensinaram bons modos? Chega! O pai ficou entre Júlia e sua filha. Você pode humilhar funcionários, mas não vai intimidar minha filha. Sua filha me acusou de ser valentona, disse Júlia friamente. Ela deve aprender consequências. Ela deve se desculpar. Agora. Ela não vai se desculpar por dizer a verdade, disse o pai firmemente. O restaurante inteiro observava. Ninguém respirava. E então, Bárbara viu. Júlia estava alcançando o ápice do poder dela. Ia destruir uma família inteira por causa de uma criança de 5 anos. E algo dentro de Bárbara se rompeu. Bárbara deixou a bandeja sobre uma mesa vazia e caminhou até onde Júlia estava, parada diante da família aterrorizada. Cada passo era firme, decidido. Ela posicionou-se entre Júlia e a pequena Laura. A menina não tem nada para se desculpar, disse Bárbara, sua voz clara e forte. Ela apenas disse a verdade. O restaurante inteiro parou. 80 pessoas congelaram. Até os garçons pararam no meio de seus movimentos. Samuel emergiu da cozinha, os olhos arregalados. Silvia levou a mão à boca. Era um momento histórico. Alguém estava enfrentando Júlia Mourão. Júlia virou-se lentamente, incrédula. Por 3 segundos, ela apenas encarou Bárbara, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Então seu rosto se contorceu em fúria. Como você ousa? A voz de Júlia saiu sibilante, venenosa. Você sabe quem eu sou? Sei exatamente quem você é, respondeu Bárbara calmamente. Você é alguém que usa o dinheiro do marido como arma para humilhar pessoas que não podem se defender. Gaspes audíveis ecoaram pelo restaurante. Ninguém nunca havia dito aquilo. Você acabou de cometer suicídio profissional, disse Júlia, um sorriso cruel formando-se. Vou garantir que você nunca mais trabalhe em lugar nenhum nesta cidade. Vou destruir você. Pode tentar, Bárbara manteve-se firme, mas enquanto eu estiver aqui, você não vai intimidar uma criança de 5 anos. Ela me desrespeitou. Ela fez uma pergunta honesta. Bárbara deu um passo à frente. E a resposta é sim, senhora Mourão. Você foi má com Samuel. Você foi cruel. E sim, isso te faz uma valentona. A cor drenava do rosto de Júlia. Não era raiva. Era choque absoluto. Ninguém nunca a confrontara assim. Ninguém nunca permanecera de pé diante dela. Você vai se arrepender disso. Júlia pegou seu celular. Vou ligar para seu dono. Vou ligar para meu marido. Vou ligar para quem quiser, interrompeu Bárbara. Mas não muda o fato de que todos aqui, ela gesticulou para o restaurante lotado, viram você torturar um homem trabalhador por 10 minutos. Viram você tentar intimidar uma criança. E viram você usar poder que nem sequer é seu para destruir pessoas inocentes. Paulo é meu marido. Tudo que ele tem é dele, não seu, cortou Bárbara novamente. Você não construiu nada, não conquistou nada. Apenas se casou com um homem rico e usou isso para se sentir superior. Mas sabe o que você realmente é sem o nome dele? Nada. Você é absolutamente nada.
Júlia ergueu a mão para dar um tapa em Bárbara, mas Bárbara não recuou, não desviou o olhar. E Júlia, confrontada com alguém que não tinha medo, hesitou. Sua mão tremeu no ar. Faça isso, disse Bárbara calmamente. Na frente de todos, prove para essas 80 pessoas exatamente quem você é. A mão de Júlia caiu. E pela primeira vez em anos, talvez décadas, Júlia Mourão não sabia o que fazer. Saia da minha frente, ela sussurrou, mas sua voz não tinha mais o veneno de antes. Com prazer, disse Bárbara, voltando-se para a família assustada. Sua refeição é por conta da casa. E não se preocupem, ninguém vai incomodar vocês novamente. Júlia ficou ali, parada, sozinha, enquanto o restaurante inteiro observava. Seu império de medo rachara. E todos haviam visto. Júlia saiu do Le Bernardin naquela noite sem terminar o jantar, sem pagar a conta, sem pronunciar mais uma palavra. Ela simplesmente pegou sua bolsa Hermès e saiu, os saltos Louboutin ecoando pelo silêncio atônito do restaurante. A porta se fechou atrás dela e foi como se todos soltassem o ar que estavam segurando há anos. Bárbara esperava ser demitida na mesma noite. Silvia a chamou para o escritório 15 minutos depois, mas em vez de demissão, encontrou a gerente com lágrimas nos olhos. 23 anos, disse Silvia, a voz embargada. 23 anos trabalhando em restaurantes de luxo. E nunca vi alguém fazer o que você fez. Vou ser demitida? Perguntou Bárbara diretamente. Não sei, respondeu Silvia honestamente. Paulo Mourão é sócio do dono, mas independente do que aconteça, obrigada. Alguém precisava dizer aquilo. A bomba estourou na segunda-feira. Paulo Mourão apareceu pessoalmente no Le Bernardin. Não era um homem alto, mas sua presença preenchia qualquer ambiente. Aos 42 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno italiano impecável. Ele era tudo o que se esperava de um empresário milionário. Pediu para falar com Bárbara em particular. Ela entrou no escritório de Silvia, onde ele esperava, preparada para o pior. Paulo estava de pé olhando pela janela. Virou-se quando ela entrou. Bárbara Reis, disse ele, sua voz surpreendentemente suave. A garçonete que enfrentou minha esposa. Senhor Mourão, Ele ergueu a mão interrompendo-a. Eu vim aqui para duas coisas. Primeira, pedir desculpas. Isso a chocou. Segunda, explicar algo que você merece saber. Paulo sentou-se, de repente parecendo cansado. Minha esposa não nasceu assim. Júlia era diferente quando nos casamos 15 anos atrás. Mas o dinheiro, o poder, mudou ela, gradualmente. E eu, focado nos negócios, permiti. Ignorei sinais, relevei comportamentos, fui cúmplice através da omissão. Ele olhou diretamente para Bárbara. Sexta-feira à noite, recebi 12 vídeos. 12 clientes diferentes filmaram o que aconteceu aqui. Vi minha esposa humilhando um pai de família. Vi ela intimidando uma criança de 5 anos. E vi você, uma funcionária que ganha em um mês o que eu gasto em uma gravata, tendo mais dignidade e coragem do que todos os adultos naquela sala. Bárbara não sabia o que dizer. Júlia e eu estamos nos separando, continuou Paulo. Não por causa desta noite especificamente, mas porque esta noite foi a gota final. Ela precisa de ajuda. Ajuda que eu deveria ter insistido que ela buscasse anos atrás. Ele levantou-se e pegou um envelope na mesa. Isto é para você. Não é suborno. Não é desculpa, é reconhecimento. Dentro tem 3 meses do seu salário e uma carta de recomendação minha pessoalmente. Você pode usá-la onde quiser. Senhor, eu não preciso... Precisa sim. Porque independente do que eu faça, o nome Mourão tem poder nesta cidade. E algumas pessoas vão te odiar por expor minha esposa publicamente. Esta carta vai abrir portas que essas pessoas tentarão fechar. Ele caminhou até a porta. Pausou. Você tem filhos, Bárbara? Não, senhor. Quando tiver, espero que tenham a coragem que você demonstrou. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a dizer não para o errado, independente do custo. Ele estendeu a mão. Obrigado. 2 meses depois, Bárbara ainda trabalhava no Le Bernardin.
Samuel foi promovido a gerente assistente. Silvia sorria mais. O ambiente havia mudado completamente. Não porque Júlia desapareceu, mas porque todos perceberam que podiam respirar. E numa quarta-feira tranquila, quando Bárbara servia uma família com uma menininha de 5 anos que perguntou se ela era a moça corajosa do vídeo, Bárbara sorriu e respondeu: "Não sou corajosa. Apenas me recusei a fingir que estava tudo bem quando não estava. Às vezes é só isso que o mundo precisa." E você já passou por uma situação onde teve que escolher entre abaixar a cabeça ou defender o que é certo, mesmo sabendo que poderia perder tudo? Já testemunhou alguém sendo humilhado injustamente e não soube se deveria intervir? Conta pra gente aqui nos comentários qual foi sua reação. Se essa história de coragem tocou seu coração, deixa o like, compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.